Olá, hoje vamos falar de expressão algébrica ou literal. Por que literal? Porque a partir de agora nós vamos incluir letras na nossa expressão. Antigamente a gente via a expressão numérica apenas com números e agora a algébrica ou literal incluindo letras, ou seja, incógnitas para a gente descobrir os valores das variáveis. Então, olha só, o que é uma expressão algébrica, né? Ela é representada por números e letras, e as letras a gente chama de variável, porque onde ela está inserida aqui, se substituirmos por algum valor, esse valor se torna variável, e a parte que tem número fica fixa. Então, veja bem, nós podemos utilizar também na geometria a expressão algébrica. Por exemplo, se quisermos descobrir aqui o perímetro deste retângulo. O perímetro, a gente sabe que é a soma dos lados. Se aqui é x, aqui também será x. Se aqui é y, aqui também será y. Então, a soma do perímetro seria x mais y mais y. Aqui é como se eu tivesse 1. Quando não tem nada, eu tenho 1 aqui ao lado. Então, eu posso somar 1 mais 1, 2, e prevalece aqui o x. Mais, aqui também eu tenho 1 e 1. 1 mais 1, 2y. Então, essa aqui é a representação do perímetro. E a área do retângulo? A área é a base vezes a altura, ou a altura vezes a base, então eu posso representar por x vezes y, xy. A representação da expressão algébrica se dá pela interpretação do texto. Como assim? Eu tenho aqui o triplo de um número. Esse número eu não conheço, posso chamar de x, posso chamar de a, vou chamar de x nesse caso. Então, o triplo de um número seria 3 vezes esse número, então 3x. Um número, que número eu não conheço esse número, chamo de x. Então, um número somado a 5 seria x mais 5. O quadrado de um número. O número eu não conheço, posso chamar de a, posso chamar de x. Então, o quadrado de um número, x ao quadrado. A quinta parte seria uma divisão. Então, a quinta parte de um número, x sobre 5, ou x dividido por 5, ok? O valor numérico é quando a gente substitui a variável por algum número. Nesse exemplo aqui, vamos modificar o x, trocar o x por menos 2. Então, 3x menos 3 para x igual a menos 2. Então, no lugar de x, eu vou substituir por menos 2. 3 vezes, como é um número negativo, vou colocar dentro do parênteses essa multiplicação. Então, 3 vezes x vai ser 3 vezes o valor de menos 2 e copio o restante da questão. Menos 3. A gente resolve primeiro essa multiplicação, mais com menos, menos, 3 vezes 2, 6. E repito o resto da operação. Menos 6, menos 3. Tem sinais iguais? Eu vou conservar o sinal e vou somar os números. 6 mais 3, 9. Outro exemplo. 2x mais y sobre 3 para x igual a 4 e y igual a 6. Então, onde for x, substituo por 4. E onde for y, vou substituir por 6. Então, 2 vezes x será 2 vezes 4, que é o valor de x, mais, onde eu tenho y, eu substituo por 6. Então, 6 sobre 3. 2 vezes 4, o resultado é 8. 6 dividido por 3, o resultado é 2. Essa soma, 8 mais 2, dá igual a 10. Classificação das expressões algébricas. Um monômio apresenta apenas o produto entre coeficientes, a parte numérica e a parte literal, que são as variáveis. Como assim? Se eu tenho aqui uma multiplicação de 3x ao quadrado vezes y vezes z, eu tenho apenas uma multiplicação do coeficiente, que é o número, e a parte literal, que são as variáveis aqui, as letras. Ou então, outro exemplo, 5xy
y é uma multiplicação. Então, não estou tendo soma nem subtração entre os termos. Então, eu tenho um monômio, é uma multiplicação entre esses termos. Ou então, 9ab ao quadrado. É uma multiplicação entre os termos, não tenho soma e não tenho subtração. Polinômio. Como o próprio nome diz, poli vem de muitos. O prefixo poli quer dizer muitos. Então, pode ser, o polinômios aqui vai ser a adição e subtração de 2 ou mais monômios. Aqui na adição, um exemplo, é 3x mais 2y mais 3z. Esse aqui é um monômio, pois eu multiplico o 3, que é a parte numérica, com a parte literal. Aqui é outro monômio e outro monômio. A subtração, aqui eu tenho só a multiplicação, então esse daqui é um monômio, aqui outro monômio e outro. Então, eu tenho a soma e subtração de vários monômios. Vamos ver agora as operações algébricas com monômios. Aqui é a soma e a subtração de monômios. Eu tenho x e y em comum para os dois termos aqui. Então, eu preservo x e y e somo aqui a parte numérica. 3 mais 9, 12. Então, o resultado de 3xy mais 9xy é 12xy. A mesma coisa para a subtração. Eu tenho aqui a parte literal igual, então eu repito, xy ao quadrado e faço a operação com os números. 3 menos 2, 1. Eu preciso colocar 1 aqui? Não, ele fica subentendido. Então, x, y ao quadrado. Na multiplicação e divisão de monômios, nós vamos ter que observar agora os expoentes aqui, lembrando de potenciação. Então, primeiro, vamos multiplicar os números. 3 vezes 4, 12. E agora, eu tenho x vezes x. X e x, o expoente é 1 e 1. Nós vimos em potenciação que quando a base é igual, a gente repete a base e soma os expoentes. Então, 1 mais 1, 2. E o y? A mesma coisa. Então, a gente repete o y, aqui é 2 e aqui tem 1 em cima. Então, nós somamos os expoentes. 3. Então, na multiplicação com a base igual, nós somamos os expoentes. E na divisão? Vamos fazer a operação com os números. 10 dividido por 2, 5. E agora, eu faço a subtração, porque é uma divisão. Aqui é como se eu tivesse 1, então, 4 menos 1, 3. Repetindo aqui, eu vou dividir os números, repito a base, e na divisão, nós subtraímos os expoentes.